sejam bem-vindos. Sou a Beatriz, acadêmica do 8º semestre do curso de Pedagogia da UFMS, campus de Naviraí. Sou bolsista do PIBIC, financiado pelo CNPq. Estou aqui hoje para fazer a apresentação da minha pesquisa intitulada Levantamento do Referencial Bibliográfico a respeito do primeiro nível da educação pública paraguaia, com ênfase para as relações de gênero, que desenvolvi juntamente com a orientação da professora Josiane Pérez Gonçalves. Como o próprio título sugere, o principal objetivo da minha pesquisa foi identificar e analisar tudo que foi publicado no portal de periódico CAPES, dentre livros, artigos científicos, teses e dissertações, que abordassem sobre o gênero dos docentes e a atuação do professor homem no primeiro nível da educação pública paraguaia, que compreende a educação infantil e a educação básica, sendo que a educação básica tem duração de 9 anos no Paraguai. Quanto à relevância, eu destaco que estudos sobre essa temática são importantes para que possamos compreender como se dão as relações, as questões de gênero na docência do Paraguai, assim como para que possamos entender a representação social desses professores, se existem professores homens trabalhando com crianças pequenas no Paraguai, se existem mais professores homens ou mulheres e por que isso acontece. Destaco ainda que é importante dialogarmos sobre esse tema para que possamos tentar, buscar, compreender as relações de gênero, como elas permeiam a nossa sociedade e que elas também são compostas por relações desiguais, que nós devemos tentar compreender para buscar soluções que visem a superação dessas desigualdades. Quanto à importância acadêmica, esses estudos eles visam contribuir com um referencial teórico sobre esse tema, porque pude perceber que existem poucos referenciais, poucos textos que discutem sobre as questões de gênero no Paraguai, principalmente sobre a atuação tanto de professores homens quanto de professoras mulheres no país. Quanto à metodologia, esse trabalho ele é caracterizado como uma pesquisa qualitativa de caráter analítico em gênero e educação. Tendo em vista, o objetivo da pesquisa, eu fiz então um levantamento do referencial bibliográfico e depois eu analisei todos os dados e resultados encontrados. Quanto aos resultados e as conclusões finais do trabalho, eu pude perceber que existem professores homens trabalhando com crianças pequenas no Paraguai, porém a predominância no corpo docente da educação pública do Paraguai é feminina. Esse fator se deu porque em um momento pós-guerra no Paraguai e reforma da educação, as mulheres elas conseguiram o direito ao acesso à educação. Então elas começaram a estudar, mas quanto à formação profissional dessas mulheres, foi permitido apenas que elas seguissem a carreira do magistério, por ser uma profissão que possuía mais características femininas. Destaco ainda que no início da escolarização ou educação no Paraguai, era permitido apenas que os meninos fossem à escola. Então, os homens eles estudaram, eles se formaram, porém as mulheres elas conseguiram esse direito à educação um pouco depois, um tempo depois. E o processo de feminização do magistério ocorreu quando elas conseguiram o direito ao acesso à educação e começaram a seguir a carreira de magistério. Então, elas foram entrando mais na educação como professoras. Pesquisas mais atuais, com base em dados do MEC, mostram que o professor homem ele alcança maior proporção na zona rural. Dentre toda a educação básica da zona urbana e da zona rural, o professor homem ele está em maior porcentagem na zona rural. Além disso, eu destaco também que não consegui identificar pesquisas que abordassem sobre a atuação do professor homem com crianças pequenas. Por isso, eu enfatizo a importância de serem desenvolvidos novos estudos que abordem o tema. Enfim,
Esta foi uma breve apresentação sobre a minha pesquisa. Agradeço pela oportunidade de poder participar do PIBIC e ao CNPq pelo financiamento de bolsas de iniciação científica. Essa experiência contribuiu muito para a minha formação. Obrigada!